Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse clima de primavera na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Faça um passeio nas trilhas dessa primavera perfumada pelas flores, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nos próximos dias, quando o Dia Nacional da Consciência Negra tem data marcada em 20 de novembro, é sempre importante lembrar que é de fundamental importância avançarmos a discussão sobre a situação dos negros no Brasil. Nas origens da sociedade colonial, o nosso país ficou marcado pela questão do racismo e especificamente pela exclusão dos negros. Mais que uma simples herança de nosso passado, essa problemática racial toca o nosso dia a dia de diferentes formas. Racismo gera violência. A discussão sobre o racismo muitas vezes aparece como uma linha tênue, pois muita gente insiste em dizer que temos uma democracia racial, onde negros e brancos se entendem através de um simples tapinha nas costas. Mas na vida real é fácil perceber que essa convivência só é pacífica e tranquila quando pessoas negras são subjugadas e não têm oportunidade de aparecer como destaque em alguma área da atividade humana, que tem representatividade. O mito da democracia racial, ele é a ideia de que o Brasil é uma sociedade miscigenada e em que, por conta de todo o histórico do nosso país, não existe nenhum preconceito de raça aqui. Só que ele é um mito porque o Brasil ele foi um dos países em que mais tempo o sistema escravocrata foi vigente. E mesmo pós-abolição, não houve uma política de inserção dos ex-escravizados na sociedade. Até hoje, o negro ele sofre do preconceito, sofre de racismo. E existe uma perseguição muito clara do Estado ligado à raça. Por isso que o mito diz que é um mito de uma democracia racial, porque na realidade não existe, era só uma história. Que na realidade a sociedade brasileira ela é estruturalmente racista e que persegue a população negra ainda até hoje. As oportunidades têm que acontecer para que tenhamos uma sociedade mais igualitária, menos desigual e menos racista. É preciso unir forças para que aconteçam as oportunidades. E falando de oportunidade de sair da escravidão intelectual e de construir novas possibilidades, é que convidamos para a nossa entrevista a professora Maria Valdinéia. Ela é professora de História na Rede Municipal de Ensino de Linhares e tem um posicionamento importante sobre a questão do negro e do racismo na realidade brasileira. Nessa conversa sem fronteiras intelectuais, fizemos uma degustação que envolveu papo sobre livros, leitura e sobre o papel do professor no estímulo ao hábito da leitura, sobre racismo no Brasil e sobre a importância do hábito da leitura. A leitura, ela abre para a gente caminhos que, de repente, a gente acha que são desconhecidos. Você pega aí uma criança pobre, negra, de periferia, que não tem contato nenhum com leitura dentro da sua casa, e você dá um livro na mão dessa criança e ela vai descobrir que existem outros mundos, além daquele ali, da vizinhança em que ela vive. E é ali que ela pode traçar para ela um futuro. É ali que ela pode imaginar para ela oportunidades. Porque tudo começa ali, pela leitura, né? A imaginação da gente, ela permite que a gente sonhe. E é através do sonhar que a gente realiza, que a gente dá, né, os passos para frente. No sentido de buscar ser alguém na vida. É isso aí, pessoal. Não se pode deixar de celebrar a força do povo negro. Hoje, correntes serão quebradas. O olhar de cima a baixo que fere não marcará mais a alma. Como a chibata marcou a pele. Com resistência lutamos
levantamos a cabeça e seguimos em frente. Um novo canto de esperança ecoa, em cada canto que já foi senzala ou quilombo. O tronco jamais será esquecido. Ele vazio é o símbolo da força de um povo. Salve a nossa raiz, nosso swing e a nossa arte. A mãe África, berço da humanidade, a preço de sangue, gerou filhos para o mundo, formando assim nossa diversidade. Povo negro, gente negra, brasileiros, brasileiras. Hoje é dia de ter no rosto um sorriso largo e na mente a certeza e orgulho do nosso legado. E claro, sem perder a fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olê, olá, lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É andando com muita fé no potencial dos negros brasileiros que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E na sequência desse Papo Cabeça, vamos ouvir o que tem a dizer a professora Diva Guimarães, mulher negra que sugere o hábito da leitura com substância para reforçarmos o nosso papel na sociedade. Nossa coluna Dica de Leitura desta edição. A leitura é muito importante para o nosso crescimento, para que a gente não fique nas mãos de quem lê um pouquinho melhor e não tem uma consciência de esclarecimento, de esclarecer as pessoas, mas assim, aproveitam a palavra para enganar. Se você ler um pouquinho, você vai saber. Então você tem que saber o que estão fazendo com você, o que estão fazendo com o seu salário, o que estão tirando de você, o que estão tirando as suas oportunidades através da leitura. Porque se a leitura automaticamente, sem esforço nenhum, ela desenvolve teu raciocínio. Por isso é importante. E o povo educado é aquele que lê. Muito. E na nossa coluna Dica de Livro, eu tenho a imensa satisfação de apresentar para vocês o livro Um Defeito de Cor. Uma história que emociona do início ao fim. Vamos que vamos! Olha, pessoal, nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu acho essencial dividir com vocês uma encantadora experiência de leitura. Considero fundamental falar do livro Um Defeito de Cor, da escritora mineira Ana Maria Gonçalves. Uma saga que, ao longo de mais de 900 páginas, conta a história de Querinde, uma menina negra de 8 anos que foi capturada no Daomé, em Benin, na África, e trazida para o Brasil praticamente por engano. Uma saga que atravessa 8 décadas. Uma história de sofrimento, maus tratos, racismos, conflitos, sobrevivência, mas essencialmente de superação. E também envolve relações de solidariedade, crença na vida, apego ao sagrado e, essencialmente, de afetos. Avança a página, volta a página, Um Defeito de Cor é uma avalanche de emoções, fundamentalmente humanas. Eu conheci esse livro, pessoal, pela indicação de Lázaro Ramos, conhecido ator e ativista da cultura afro-brasileira. Isso aconteceu no dia 29 de outubro, quando comemoramos o Dia Nacional do Livro, no ano de 2017. Já tem, portanto, mais de 2 anos de absoluto encantamento. É o livro que eu mais dei de presente na minha vida. Teve uma vez que eu entrei numa livraria e comprei 4, mesmo sem ter para quem dar, porque eu acho que é um livro fundamental, que todo mundo deveria ler. Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. É um romance, mas que eu acho que explica muito sobre as nossas relações no Brasil, sobre quem nós somos, como é que os negros chegaram nesse país e como as relações são mais complexas do que às vezes tentam fazer com que seja. Esse livro é fundamental, é um livro grosso, mas um livro muito prazeroso. Só para vocês terem ideia, ele tem mais de 940 páginas
e eu li esse livro em 1 semana e meia. Passava madrugadas lendo e relendo, porque eu tinha muita curiosidade de saber o que é que ia acontecer. Um Defeito de Cor é o livro mais importante do século XXI. Quem disse isso recentemente foi ninguém menos que o nosso ilustríssimo Milor Fernandes. Aceitem o meu convite e procurem degustar essa belíssima história. Permita que o livro faça parte da sua vida. Falando de tomada de consciência sobre a nossa negritude e das afirmações da nossa raça, vamos assistir à coluna Apaixonados pela Leitura. O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro no Brasil desde 1960, lembra a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência à escravidão. A data é dedicada à reflexão sobre o preconceito, mesmo sendo crime inafiançável e imprescritível previsto na Constituição Federal. O racismo é um dos maiores problemas enfrentados ainda hoje. A Lei nº 10.639 de 2003 incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. No mês de novembro, a CNTE quer reforçar o papel das escolas no combate ao racismo, estimulando o debate em sala de aula. O professor, o funcionário da escola envolvido nesse projeto, ele com certeza estará contribuindo para que o racismo no Brasil ele possa de fato ser eliminado. Então nós temos uma grande tarefa, a responsabilidade de elaborarmos atividades que envolva tanto os alunos e as alunas, a sociedade em geral, para que de fato eles possam nos ajudar no combate ao racismo. Nós tivemos no início do ano um projeto que nós desenvolvemos junto às escolas de combate ao racismo, que foi a Copa Sem Racismo. E agora, fechando o ano, a gente está com esse desenvolvimento dessas atividades dentro das escolas, reorganizando todo o trabalho da comunidade, dos alunos, para que eles possam ser, de fato, pessoas que vão contribuir para que a diversidade, para que as pessoas possam ter um mundo melhor sem racismo. A legislação nacional sobre o tema inclui, entre outras, a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, que determina as penas aplicáveis aos atos discriminatórios, a lei de cotas e o Estatuto da Igualdade Racial, criado para efetivar a igualdade de oportunidades e a defesa dos direitos étnicos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, divulgada em setembro, 107,6 milhões de brasileiros são pretos e pardos, o que corresponde a mais da metade da população do país, 53,1%. Neste mês da consciência negra, lembre-se, racismo é crime. Se você for vítima ou presenciar um ato discriminatório, ligue para o 190 e denuncie. O contato com os livros e com as histórias contadas em suas páginas normalmente é libertador. A nossa coluna, participação de telespectadores desta edição. Acredito que a literatura, na minha própria experiência, ela é uma experiência libertadora. Quando eu estudava no ensino fundamental, eu não tinha o hábito de ler livros, mas depois que a professora de português passou um trabalho, ela me indicou um livro, eu me lembro o nome do livro até hoje, que é O Jogo da Memória. Eu li aquele livro e achei algo fantástico. E no ensino médio, peguei mais livros com professora de língua portuguesa, passei a frequentar a biblioteca e comecei a lendo, e isso se transformou em hábito. Então, isso é libertador, porque amplia o nosso universo mental. Nós saímos do nosso e conhecemos do autor. Então, isso é muito bom, porque nós vamos conhecendo cada parte, cada fragmento de mentes que comporam, que fizeram, que desenvolveram, que escreveram, e nós pegamos isso para nós. São experiências que nós não precisamos tanto viver, como nós apenas lemos e absorvemos. Isso é transformador, é libertador. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguentar. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria.
E acreditando na fé, na graça e sempre nos sonhos, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Maria Valdinéia. Obrigado por ter vindo, professora. Eu que agradeço a oportunidade. Como é que o livro entrou na sua vida? Menino? Você tem uma menininha de 6 anos, que você falou, né? Tenho uma filha de 6 anos. Isso. Mas o livro, ele começa a entrar, assim, especificamente na minha vida, na escola, né? Porque em casa, pais analfabetos, trabalhadores, né? Mas, assim, o contato com o livro em casa a gente tinha muito pouco. Eu me lembro bem que quando eu chego no ginásio, é um antigo ginásio que eles falavam, né? Que hoje é o Fundamental 2, a professora de português tinha não sei se pode se dizer projeto, mas havia um trabalho dessa professora muito interessante. Ela levava para a sala de aula, porque na época a escola não tinha biblioteca. Eu sei. E ela levava para a sala de aula uma caixa de livros. Nessa caixa haviam vários livros, inclusive acredito que você deve ter se lembrar dessa época, a coleção Vagalume, série Vagalume, né? Marcante para nossa Nossa, geração. como que eu li aqueles livros da professora. Então, assim, ela permitia que a gente pegasse emprestado um livro por semana. Mas se você terminasse de ler, você tinha direito de pegar outro se alguém já tivesse devolvido. Menina, aquilo me encantava tanto que eu, assim, acredite, eu pegava um livro, eu devorava o livro em 2 dias e já devolvia e já queria saber se tinha outro, né? Aí depois dessa fase, quando ela terminou, quando a gente pegou todos os livros ali, revezamos, né, entre a turma, eu me lembro que ela falou assim, gente, agora seria, se fosse possível, se vocês pudessem trazer livros para a caixa, doar. Menino, fui eu para casa e pedi, né? Na época a minha mãe, que meu pai trabalhava fora, ficava longe, então era mais a mãe. Fui eu para casa e pedi a mãe para comprar o livro. Eu não esqueço. O livro era também da série Vagalume. Zezinho, o dono da porquinha preta. Menino, que livro encantante, que eu não me esqueço até hoje. Marcou para a vida inteira? Né? Ah, marcou, com certeza. Aí dali para frente, depois de um tempo a escola passou por uma reforma, a escola ganhou uma biblioteca. E olha, eu passava horas dentro da biblioteca. E dali, depois da série Vagalume... Você morava aqui em Linhares, né? Ah, sempre morei em Linhares, ali no Interlagos. No Interlagos, ah. Isso. E ali na série, depois da série Vagalume, eu parti para outros autores, porque eu queria mais, né? Aí você imagina, uma adolescente lendo Agatha Christie, Sidney Sheldon, Graciliano Ramos... Uma mistura bem composta. Então aí, né? eu me tornei assim, bem eclética na questão da leitura. Eu queria mais, eu queria variações. O Sidney Sheldon era aquela história norte-americana mais ali... É, aquela coisa mais americanizada que a gente já sonhava, que era o que a gente via na televisão. A menina pobre que encontra o cara rico, aí aquele amor mais ou menos isso. Agatha Christie é uma coisa mais misteriosa, mais de suspense, né? Que assim, eu achava aquilo ótimo. E o velho, o Graciliano Ramos, que chama Velho Graça, aquela literatura bem regional mesmo, né? Isso aí, bem exatamente. Regional, legal. Então assim, depois vieram aquela fase dos romancezinhos da adolescência, Júlia, Bianca, Sabrina, ajudou muito. E a gente comprava na banca de revista, né? Aí, papel de jornal, né? Hoje, se você for analisar, tudo é questão do seu tempo, né? Se você for analisar hoje, você pensa assim, mas que leituras bobas. Pelo contrário. Para nós hoje, vamos pensar assim, a gente já alcançou já um nível intelectual mais maduro, mas eu digo que esses livros, para mim, me ajudou muito. Então, quando era época de redação, de produção de texto, eu não tinha dificuldade nenhuma. Por quê? Porque lia muito. E muitas vezes a gente lia o que tinha à disposição. Isso, né, aí. Aí eu me lembro que, na época, minha mãe, faxinando na casa dos outros, quando as pessoas vinham trazer, elas mandavam, as mulheres jogavam aquelas revistas fora, aí a minha mãe trazia para casa. Tudo que entrava em casa era para mim, era pro meu quarto. E eu devorava tudo. Eu sei.
E aí a leitura, então, passa a fazer um hábito, né? Mas na vida adulta, tem um livro que marcou sua vida, né? É um personagem, assim, que foi destaque? Ou uma personagem? Especificamente, eu posso me lembrar, posso falar para você que foi um livro da faculdade que eu li, inclusive o meu trabalho de... A sua formação é na área de História, né? Na área de História, isso. Ok. E eu fiquei muito encantada. Vários livros, vários autores lidos ali, né? Até mesmo para o vestibular, mas me lembro de um trabalho feito na faculdade, um projeto que a professora pede para fazer, então, baseado na leitura de um livro qualquer, um tema qualquer, e eu li ali Edgar de Deca. Edgar de Deca, então, ele vai abordar a questão da Revolução de 1930, quem foram os vencedores, quem foram os vencidos, e eu já fazendo história, eu passo a me apaixonar ainda mais por história do Brasil. Tanto que a minha especialização depois da graduação foi História do Brasil, por causa deste livro aí do Edgar de Deca. E acredite vocês, depois a minha monografia foi justamente baseado no assunto abordado no livro dele. E essa questão aí política, né, da Revolução de 1930. Ô Neia, qual a importância do professor ser leitor para incentivar o aluno a ler também? Eu digo o seguinte, você consegue passar paixão daquilo que você gosta para os seus alunos. Eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. Então, quando eu quero que os meus alunos tenham mais conhecimento a respeito disso, quando a gente percebe que existe uma curiosidade a mais em relação a esse assunto que está sendo abordado, eu indico para eles. E alguns alguns encontram, talvez não encontram exatamente aquele que eu indiquei, mas encontram alguma leitura similar. E o interessante é que eles vêm discutir com a gente. E sabe, de uma coisa assim, eu fico encantada hoje de ver um aluno que se interessa pela leitura, porque no mundo da internet hoje, né, onde tudo é mais fácil, é tão mais fácil você ligar o celular sempre à mão, né? Sempre à mão, do que lá na biblioteca, você pegar um livro, você folhear, você, né, buscar. E é uma geração também que às vezes faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? E não se concentra em nada. Em nada. E o livro você precisa dessa abstração, né, Neia? Isso aí. Ô Neia, dia 20 de novembro agora, tem uma data marcada que é o Dia Nacional da Consciência Negra. E olha que eu não disse comemora, né? O que nós temos para comemorar? Eu posso dizer assim, o que é comemorar? Eu vou colocar um dado para aproximar. Segundo os dados do IBGE, né, a estatística oficial, 56% da população brasileira se declara negra ou parda, e no Espírito Santo 58%. Então nós temos um percentual maior aqui no estado. Aí eu retorno à pergunta, o que temos para comemorar? Que aleluia, que bom, existe alguém que se declara negro, porque você sabe que a própria palavra negra, historicamente, ela se torna uma marca negativa, né? Então, as pessoas tinham medo até de usar o termo. O termo, ele vai surgir como pejorativo, como pesado. Porque, como feio, né? Como feio. Como inferior. As pessoas não se autodeclaravam negra. Eu, na sala de aula, quando eu uso o termo com meus alunos, eu ainda ouço hoje o aluno dizendo assim, nossa, não, professora, você não é negra, você é morena. Então, você percebe que existe essa barreira muito grande, né? Então, o que a gente tem... É como se o clareamento da pele fosse melhorando a pessoa. Isso aí. É uma questão que eu cito muito com meus alunos na sala de aula, é que na época da abolição da escravatura, quando se percebeu uma população, então, né, negra, especialmente no Rio de Janeiro, houve o intuito de trazer os imigrantes europeus, porque necessitava-se, entre aspas, clarear a população, porque, sendo a população da capital do Brasil a maioria negra, isso não era bom para o desenvolvimento econômico do país. Então, trouxeram os imigrantes pobres, fugidos da guerra na época, com o intuito de que esses aí, então, misturassem-se com os negros nas ruas, a miscigenação acontecesse, a população clareando, eles entendiam que o progresso finalmente chegaria. É como se fosse limpar a cor da nação. Isso, né? Aí vai surgindo termos como moreno, né, como mulatos, mas não negro, não se usavam. Aí a mulher passa a usar o pente quente para se aproximar da mulher branca, para alisar o cabelo, isso aí.
Então vai surgindo todo um paradigma negativo em cima do ser negro no Brasil. E essa visão não acabou, não. A gente sabe disso, que é uma realidade. Que quando você pergunta assim, o que se tem a comemorar? É uma minoria ainda. Temos muitas mentes a serem alcançadas. Mas o que eu comemoro é que, ainda somos poucos, mas esses poucos conseguem entender que eles têm um lugar ao sol para buscar. O que não pode é cruzar os braços. Nós estamos aí. O mundo, ele vai nos dar oportunidade se a gente brigar por ele. Porque se a gente realmente cruzar os braços e dizer, sou negro, sou incapaz, porque é o que a sociedade ela tenta nos impor e a gente aceitar, realmente a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então eu, como professora de história negra, eu trabalho defendendo essa visão com os meus alunos. E dentro de casa também, com a minha família, com a minha filha. Eu acho que a gente tem que entender que a cor da pele ela não designa a capacidade de ninguém. Com certeza que não. Né? No programa Sim para a Literatura, a gente, e no projeto O Prazer da Leitura, né, que a gente faz algumas ações aí, particularmente nas escolas, com o intuito de incentivar as pessoas a ler mais. Nós sempre trabalhamos com a diversidade. Eu costumo dizer que nós fazemos um programa no Brasil, nós não fazemos um programa na Europa. Quando um jovem ou uma jovem negra, um menino ou uma menina negra, chega na TV para falar que está lendo livros bacanas, que está fazendo uma coisa positiva, isso serve de referência para meninos e meninas negras que moram em qualquer bairro da cidade ou do estado, né, para perceber que também pode fazer. Né? Que infelizmente ainda a imagem do negro ainda é muito vinculada ao crime, né? A coisa negativa. Né? Nenhuma atividade intelectual. Intelectual, bacana, né? Isso aí. Maravilha. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Tá, Eu que agradeço, tá professor. Certo? Ok. E claro, pessoal, seguindo nas trilhas dessa caminhada e sempre fazendo uma tomada de consciência. Consciência. Em tempos de um amor sem cor, e onde a paz não veste branco, o sentimento é incolor, e o preto ainda causa espanto. Tanto quanto o que te fere e o que se esconde nas pessoas. Desde quando eram crianças. Quando ainda eram boas. Isso nos lembra? Violentaram a mãe África e nela fizeram um marco sério. Deixando o preto sem saída e o sofrimento sem critério. E sem mistério, a gente sabe muito bem o que acontece. De dia, de noite, o negreiro sobe e desce. Para saber o que o preto traz. Para evitar que o preto leve. Para dizer que o preto cheira mal. E mostrar que a sua justiça fede. Enquanto ele se autodescreve. Em minha cor não trago a dor. Em minha cor trago a dor. Em minha dor, a minha vida. Meu dedo sobre a ferida. Em minha pele, a cicatriz. Na mão, frutos da colonização. Raiva de quem só faz a feira. Sorriso e traços de um país. Amor de uma nação inteira. Negra. É na sequência desse tempo de consciência racial que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Para vocês que estão em Vitória e Grande Vitória, agradecemos a sua audiência através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.